Meus irmãos, que maravilha estar na casa do nosso Deus, e melhor ainda é quando a gente percebe que tudo que a gente preparou para poder ministrar o coração dos irmãos hoje, na palavra, tudo isso vem se confirmando, e quando a gente começa o serviço, sem ter combinado nada com ninguém, sem ter nem nos encontrado durante a semana para conversar sobre o assunto, e o assunto gira exatamente em torno daquilo que o Eterno falou ao nosso coração, é maravilhoso demais, né? Então, o irmão Lauro cantou aqui no Shacharit, né? Os irmãos do louvor cantaram exatamente a música que diz: o Espírito de Adonai está sobre mim para apregoar liberdade aos cativos. E quando eu comecei a preparar a paraxá dessa semana, normalmente, se quem tem a Bíblia judaica, vai ver que os textos ali, as indicações, estão no final das parashiot. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, a Bíblia do David Stern, ela não começa dizendo o que você tem que ler. Primeiro ela te mostra a paraxá, normal. No final, ele coloca a relação dos textos que são relacionados àquela paraxá. Então, eu não tinha ainda lido o texto de referência do David Stern. Eu não sabia que era Lucas, capítulo 4. Não sabia. E durante uns 10, 15 dias, quando eu recebi a responsabilidade de passar para os irmãos hoje essa paraxá, um texto não saía do meu coração. E quando acontece isso, a gente sabe que é o Eterno falando conosco. E o texto era: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Esse texto não saiu do meu coração. No último dia da festa, Jesus se colocou em pé, Yeshua se colocou em pé no meio da sinagoga, onde as pessoas estavam, e disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Esse texto não saía do meu coração. E aí eu fui estudar a porção dessa semana. Na verdade são duas, né? É uma porção dupla que vai encerrar o livro de Vaikra, de Levítico. A porção Behar e Berucotai. Elas encerram, é a 32ª e a 33ª porção, não é isso? Que vai encerrar o livro de Vaikra. E antes da gente entrar realmente no que Deus quer falar conosco nessa manhã, e eu acredito que isso será bem edificante, eu vou ser rápido, porque eu entendo que além de informações, além de mais conteúdo para nós absorvermos, tem uma coisa que Deus sempre quis para o seu povo: que essa palavra fosse viva em nós, que essa palavra fosse mais do que só informação, que essa palavra tivesse o poder de nos transformar. Então, a proposta para essa manhã, para quem também está nos ouvindo aí na transmissão, não é fazer com os irmãos aqui um estudo, como nós estamos acostumados. Não é abrir aqui e pormenorizar detalhes dessas parashiot. Mas é ver qual vida que está nelas. Qual é a vida que está nessas porções. Então, para a gente começar, eu vou apontar os pontos, então, iniciais dessas porções. Na primeira porção, que é a porção Behar, ela vai dizer sobre as leis do ano shabático. Shemitah. Durante 6 anos, os lavradores deveriam lavrar a terra, mas no 7º ano eles deveriam dar descanso para a terra. 6 anos trabalhados, arando a terra, adubando, colhendo da terra, fazendo com que a terra produza, mas no 7º ano seria o ano do descanso. 2 coisas Deus queria mostrar aí. A primeira era que até a terra precisa descansar. Às vezes só produzir desenfreadamente, até a terra precisa descansar. E a segunda coisa era,
para quem é agricultor, para quem vive da terra, para quem depende do seu sustento tirado da terra, era para que eles lembrassem: não é o meu trabalho que me dá o sustento, mas é Adonai que faz produzir todas as coisas. Imagina você, se você dependesse de tirar o seu sustento da terra. Naquele ano você não iria plantar, não iria preparar a terra, então você ficaria pelo menos 2 anos na dependência total de Deus. Prover, porque o ano que você não mexeu na terra, 1 ano, e você ainda não preparou ela para plantar, então o segundo ano você ainda vai preparar a terra para receber a semente. Olha o tempo que Deus dava para o povo saber que não era o trabalho deles que o sustentava, na verdade, mas que era a provisão do Eterno. E eles fariam isso através da obediência a Deus. Se eles obedecessem, a terra produziria, eles teriam mantimento. A Paraxá também vai tratar do ano do jubileu, Yovel, que seria 7 ciclos de 7 anos, que dariam 49 anos, e no 50º ano haveria a reforma agrária em Israel. Todas as terras seriam devolvidas, as terras que estavam presas por empréstimo, as terras que estavam dadas como penhor, sempre ao 50º ano, que é o ano do jubileu, haveria uma reorganização nas finanças de Israel, justiça social. E é disso que essa paraxá vai tratar. E ela termina falando sobre bênçãos e maldições. Bênçãos pela obediência, maldições pela desobediência. É a lei da causa e do efeito. E aí tem a segunda porção, que é a sequência dela, que é Berucotai, nos meus estatutos. Ela vai tratar sobre as bênçãos de prosperidade pela obediência, vai tratar sobre os votos feitos a Deus e vai tratar sobre os dízimos que eram entregues no templo. Em resumo, essas duas paraxotes, essas duas porções tratam de justiça social, confiança na provisão divina e consequências da obediência e desobediência. Aí eu pergunto para os irmãos, isso aqui tudo vocês já ouviram, não é verdade? Quantos ciclos de Torá os irmãos já ouviram nessa casa? Quantos estudos sobre essas duas porções aqui nós já tivemos? O senhor está à frente da congregação aqui há quantos anos, Roxo? Mais ou menos? Mais de 20, né? Porque tem 24 a congregação, né? Então são mais de 20 ciclos, vamos dizer aí 23, 24 ciclos de Torá, que os irmãos já escutaram sobre tudo isso aqui que eu resumi agora para vocês. Tudo. E aí eu lembrei do que o Mateus Andona disse em uma das pregações dele, recentemente. Ele disse assim: nós precisamos encontrar o sentido profético de todas as porções da Torá para a nossa vida hoje. E é isso que eu proponho para os irmãos essa manhã. Nós vamos ver o sentido profético que há nessas duas porções. Porque ninguém aqui, que eu saiba, trabalha plantando e colhendo. Temos empresários aqui, mas ninguém que mexe com o plantio. Não tem fazendeiro aqui ainda, né? Ninguém que está plantando milho, soja, não é verdade? Tem quem vende. Quem vende milho, soja, né, os grãos. Mas quem planta e quem vive da terra não. Mas, por que essa porção tem tanto a ver conosco? Lembra como Yeshua tratava as pessoas nas parábolas? Ele falava muito sobre terra fértil, solo fértil, sementes. Lembra? Então nós somos a terra onde Adonai trabalha. E é por isso que essa porção vai fazer, essas porções vão fazer tanto sentido para nós agora. Nós somos a terra onde Adonai trabalha. E quando eu li ao final a sugestão do David Stern, Lucas capítulo 4, 16, aí eu tive a confirmação do que Deus queria falar conosco nessa manhã. Que é o texto que diz assim: e indo para Nazaré, onde ele fora criado,
Yeshua entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. E então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha o que estava escrito. O Espírito de Adonai está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os cativos. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. E aí a mensagem do Eterno começou a tomar forma para nós nessa manhã. E eu quero falar hoje para aqueles que se sentem cansados. Porque normalmente nós ouvimos as porções, não só aqui nessa casa, que dão para a gente muita informação de como proceder diante de Deus. Não é verdade? Como nos tornar santos, como manter uma vida digna de quem nós representamos. Normalmente são porções que nos mostram: mantenham a fé, aprendam mais, sejam melhores. Mas eu acredito que nessa porção aqui Deus quer falar com quem está cansado. Porque às vezes nós nos cansamos. Às vezes há o desgaste. Lembra da terra? 6 anos era cultivada, mas no 7º ano deveria descansar. E às vezes nós estamos como a terra, no ano sabático, não é isso? Antes do ano sabático. Desgastados. Já produzimos. Já fornecemos alimento para alguém. Pessoal, para que o fruto esteja pronto, nós não vemos, mas o trabalho que está acontecendo ali nas raízes é fenomenal, é divino. E às vezes nós somos como essa terra de 7 anos. Nós já trabalhamos para o eterno, nós nos dedicamos, nós alimentamos outras pessoas, e às vezes nós estamos no 6º ano, desgastados, cansados. E alguns mais cansados ainda, porque não estão nem nos 7 anos não, mas já nos 7 ciclos de 7 anos, que é o ano do jubileu. Cansados, exauridos ao extremo, no limite. E isso não é vergonha, porque nós somos humanos, nós não somos super-humanos. Nós nos desgastamos. Às vezes alguns irmãos chegam e falam assim: ó, eu estou querendo largar tudo. Eu estou cansado. Eu estou exausto. Isso é comum, isso é normal. E é por isso que Adonai fala ao nosso coração. Porque Ele nos confiou o trabalho nessa casa. E Ele vê o que os irmãos precisam. Isso é o lindo do Evangelho. Isso é o lindo de servir a um Deus vivo, que conhece o nosso coração, conhece a nossa alma, conhece aquilo que nós sentimos e o que nós precisamos. Muito mais do que informação, Adonai quer nos dar a vida da palavra, e Ele sabe que alguns estão cansados. Talvez eu estou falando aqui para alguém que está na transmissão e está pensando assim: ó, eu vou parar, eu não aguento mais. Eu estou cansado, eu estou exausto. Porque nós vivemos tempos trabalhosos, irmãos. Nós não vivemos no mar de rosa. Tem gente que acha que depois que ele conhece o Evangelho, que ele aceita Yeshua como seu Salvador, ele vai viver uma vida plena de vitória e de... Porque alguns ensinam erradamente esse ponto. É o contrário. Quando nós conhecemos o nosso Salvador e nós desejamos viver uma vida de santidade, a coisa aperta, porque primeiro Ele trabalha em nós, e esse trabalhar de Deus em nós, dói. E aí o mundo, o inimigo das nossas almas, trabalha contra nós, nos cansando, fazendo com que a gente olhe para situações que nos desanime, não é verdade? Nós vivemos tempos trabalhosos. Quantas guerras no mundo?
Você liga um jornal hoje, eu nem assisto jornal mais, mas para não ficar alienado de tudo, você precisa saber o que está acontecendo. Mas só de olhar o que está acontecendo, são guerras, pandemias, cada semana é um vírus novo que está surgindo. É alguém com um medo novo, está vindo vírus tal aí agora. Lembra daquela tosse assim, está chegando. Olha as crianças nas escolas, pandemias, violência, quanta violência. Coisas absurdas de pais contra filhos. As crianças sofrendo atrocidades como nunca antes. Abominações sendo feitas. Uma injustiça como nunca vista antes. Não só no nosso país, em todo o mundo. Pessoas sendo perseguidas pelo Evangelho e mortas por esse motivo. Nós estamos vivendo literalmente o que o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, escreveu para Timóteo. O capítulo 2 da carta que ele escreve para Timóteo, na segunda carta ao Timóteo, o capítulo 4, ele diz assim, ele escrevendo para Timóteo: Timóteo, eu imploro a você que você pregue a palavra, o Evangelho. Pregue a palavra, seja em tempo ou fora de tempo. Corrige, repreenda as pessoas, exorta, dê força a elas, com toda longanimidade, amor e doutrina. Ensina eles. Porque haverá um tempo, ele estava dizendo de nós hoje. Eu vou provar para vocês que ele estava falando de nós, do nosso tempo. E haverá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios desejos, e como tendo coceira nos ouvidos, se recusarão a ouvir a verdade e se entregarão à mentira. Paulo escreveu isso há 2000 anos. E nós vivemos esses tempos trabalhosos. E é por isso que ele está dizendo para Timóteo: pregue. E assim como Timóteo, nós fazemos isso aqui nessa casa. Nós pregamos aos irmãos o Evangelho. O nosso compromisso aqui com os irmãos e com o nosso Deus que nos chamou é pregar o Evangelho. Porque é esse Evangelho que traz transformação. É esse Evangelho que alcança o coração cansado, que renova quem está exausto. E aí esses dias eu ouvi o Rabino Shula, numa entrevista, num podcast, ele disse uma coisa assim com um detalhe específico. Ele disse assim: nós precisamos aprender os mandamentos. Aí ele fez uma pausa para terminar a frase. Nós precisamos aprender os mandamentos de Yeshua. Uau! Mas não é a mesma coisa? Os mandamentos de Yeshua e os mandamentos da Torá? Claro. O problema é que tem gente estudando Torá sem Yeshua. O problema é que tem gente querendo ter conhecimento antigo sem passar pelo filtro de Yeshua, do Messias. Aí vão enxergar ele como o judaísmo medieval enxergou, apenas como um sábio, apenas como um enviado para fazer uma obra. Rabino Shula, irmão, não sou eu que estou falando. O Rabino Shula disse que nós precisamos aprender os mandamentos de Yeshua. Os mandamentos de Yeshua são todos condizentes com a Torá, mas eles foram revelados e ensinados na nova aliança, na Brit Hadashah. Eles foram tornados claros para nós. Alguns mandamentos que nós não compreendíamos direito, na nova aliança nós temos como Yeshua fez. Lembra o que ele disse para os seus discípulos? E para quem ele estava pregando ali? Ele disse assim: está vendo os fariseus? Façam tudo o que eles estão falando, mas não da maneira que eles fazem, porque eles pregam, mas não fazem como. E aí ele ensinou como fazer. É por isso que havia contra ele algumas acusações que ele quebrava o Shabat.
Quando ele curava no sábado. Quando seus discípulos com fome debulharam as espigas no caminho para comer. Quando ele curou o cego, fez lá no chão a porção com barro e passou nos olhos do cego. Como assim? Você está trabalhando no sábado? Ele disse: hipócrita, se a sua ovelha, se o seu animal cai num buraco num dia de Shabat, você não vai lá resgatar ele? Que dirá essas ovelhas do meu pai? A maneira como você interpreta a Torá tem que ser através do que Yeshua ensinou. Sem Yeshua, a Torá é só peso. A Torá é que dá a sentença de que nós cumprimos errado e devemos morrer por isso. Em Yeshua nós aprendemos a maneira correta de cumprir. O prazer do Shabat. Aí não é mais o dia do não pode fazer. O que eu não posso fazer? O que é proibido fazer? Não. É como eu vou adorar ao Deus Criador nesse dia. Como eu vou descansar nesse dia, como Yeshua descansou. Como eu vou trabalhar até agora, porque o meu pai trabalha até agora, em função do reino. Porque às vezes nós achamos, por exemplo, bem palpável, um exemplo palpável. Nós achamos às vezes, como eu também já achei um dia, que transmitir aqui na internet, por exemplo, não, isso é trabalho. Eu não posso fazer essa transmissão porque é trabalho. Como assim? Nós estamos levando o reino. Tudo que você faz em função do reino, que é para o eterno, que é para expandir o reino, nós estamos fazendo como Yeshua fez. Tudo que é em função do reino, Yeshua. Nós precisamos aprender os mandamentos de Yeshua. Porque tem muita gente estudando a Torá e perdendo Yeshua. E agora isso é um parêntese para nós, que estamos hoje no judaísmo messiânico. Talvez a porta para que muitos percam a fé no Filho de Deus tem sido o judaísmo messiânico, infelizmente. Sabe por quê? É só você ver na internet, meu irmão. Quantos começaram a querer a aprovação de homens? Flertando com o judaísmo tradicional. Querendo a aceitação de lideranças ortodoxas. E aí primeiro começaram a questionar as cartas de Paulo. Depois eles começam a questionar a carta aos Hebreus. Depois eles questionam o próprio Yeshua quando disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E por estarem flertando com o judaísmo tradicional, quando viram, já tinham plantado no coração dos seus membros, que os ouviam, a porta para negar Yeshua. A internet está cheio disso, e eu falo isso com tristeza no coração. E não sou só eu que estou percebendo isso, não. São homens muito maiores do que eu. Eu sou um aluno. O Rabino Shulam tem falado isso dia após dia. O Rabino Mateus Andona tem falado isso lá no Ensinando de Sião. Homens que têm doado a sua vida em função do reino e de pregar Yeshua estão percebendo que o meio messiânico tem muitas vezes aberto uma porta para flertar com o judaísmo tradicional, ortodoxo, e tem perdido Yeshua de vista. Não foi para isso que nós somos chamados para pregar o evangelho de Yeshua, que alcança o cansado, que dá água ao sedento, que prega que ele é o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu, a fonte das águas vivas. É para isso que ele nos chamou. Quantos irmãos têm perdido isso de vista? E às vezes nós nos sentimos cansados
por estar pregando esse evangelho tantas vezes, e tantas vezes, e tantas vezes, e às vezes, assim como Jeremias, chorando pelas pessoas, para que Deus as salve e mostre Yeshua. E às vezes nós não vemos o que queríamos ver, o que gostaríamos de ver, pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Mas muitas vezes nós vemos pessoas se rendendo a uma religião, indo atrás de mestres para validar a sua religiosidade, não é isso? E esses homens, Mateus, Shulam, têm batido nessa tecla. Nós precisamos aprender a Torá de Yeshua. Não abra a mão dele para estudar a Torá, não abra. Yeshua é o filtro que nós precisamos para aprender toda a Torá. Muitos têm adquirido estudos, informações, e aí eu pergunto para você: o que impactou na sua vida a informação que você recebeu até hoje? O que tem impactado na sua vida as informações que você tem recebido dos estudos aqui de Torá, nessa casa? O que foi transformado na sua vida pelos estudos que você está recebendo? Qual é o poder que se manifestou na sua vida? Porque eu não estou falando de luta aqui não, viu, irmão? Porque luta todo mundo tem. Luta todo mundo tem. E quanto mais a gente se aproxima do eterno, quanto mais a gente busca levar uma vida em comunhão com Deus, mais lutas vêm nos atacar. Então não é de luta que eu estou falando. Eu estou dizendo qual que é o impacto que o evangelho causou na sua vida quando você se aproximou de Yeshua. Nós temos que observar o impacto. Por quê? Porque está escrito lá, nós não pregamos o evangelho nosso, nós pregamos o evangelho que nós recebemos, de Paulo, dos apóstolos, de Yeshua. O evangelho significa a boa nova, a boa notícia, que gera impacto. Por que eu sei que ela gera impacto? Porque está escrito lá que os primeiros crentes, quando viviam esse evangelho, quando começaram a pregar Yeshua e a libertação que ele dava, eles disseram assim: esses homens têm transtornado o mundo com a sua mensagem. Olha o impacto. Impactou o mundo da época. Homens que transtornaram o mundo, viraram o mundo de cabeça para baixo. O Império Romano quase explodiu com a mensagem do evangelho. Você acha por quê que eles quiseram abafar, a princípio, o nome do Mashiach? Porque deu rebuliço na cidade. Eles não conseguiam passar nem para pagar imposto. Porque quando Yeshua ia pregar, as multidões se aglomeravam para ouvir. Rebuliço na cidade. Pensa, a notícia correndo: ó, você conhece fulano de tal que era cego? Conheço. Foi curado, ele está enxergando. Você conhece fulano de tal que era endemoniado? Pois é, ele foi liberto. Está lá sentado aos pés do Messias escutando. Esses homens eram conhecidos por transtornar o mundo com a sua palavra. Esse é o impacto na vida deles. Os primeiros judeus que criam em Yeshua, veja, eles eram judeus. Pedro, Tiago, João, Mateus, eram judeus, né? Eles não pregaram judaísmo não, irmãos. Nem cristianismo. Eles não foram pregar um conserto de uma religião. Ó, vocês estão fazendo errado tal e tal coisa aí na liturgia, viu? Não é assim não. Foi isso que eles foram pregar não, pessoal. Sabe o que eles pregavam? Sabe o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos? Ele disse assim: eu não me envergonho do evangelho. Vamos ver qual que é o evangelho que ele pregava? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Aí lá em Coríntios, ele disse assim: nós pregamos o Cristo, e esse crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Se Paulo não teve vergonha de pregar o Cristo e esse crucificado, quem somos nós para poder dizer que nós não podemos pregar Yeshua do jeito que ele nos foi apresentado? Não,
Nós recebemos foi esse evangelho. Não foi um evangelho que conserta judaísmo ou que cria cristianismo, não. Nós recebemos um evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi isso que nós recebemos. Esse é o evangelho, é pregar o Cristo e ele crucificado, independente se é escândalo para o judeu ou se é loucura para o grego. Nós recebemos e temos autoridade de Adonai e responsabilidade, porque cada palavra que sai da nossa boca em relação ao Messias, em relação à salvação, vai ser requerida de nós no dia do julgamento. Tanto as palavras que eu digo aqui para os irmãos, quanto o seu coração que está ouvindo. Todos nós, no último dia, deveremos nos apresentar diante de Deus. E aí eu pergunto para você de novo, qual é o impacto que esse evangelho causa na sua vida? Qual é o poder do evangelho que se manifestou na sua vida? Qual é o poder? Você já teve seu caráter transformado? Você que era uma pessoa sisuda, ignorante, triste, deprimida, já teve seu caráter transformado? E eu não estou dizendo de ser perfeito, não. Estou dizendo de ter o caráter transformado, de se tornar mais amável, de se tornar humildemente arrependido. Já viu quando a pessoa é arrogante, a ponto de sempre achar que está certa? Quando essa pessoa tem um encontro com Yeshua, de verdade, ela passa a ser humilde. A arrogância dela não sai do dia para a noite, não. Às vezes ela ainda continua arrogante, mas agora quando ela pratica a arrogância, automaticamente vem no coração dela: pequei contra o Senhor. Me perdoa, Senhor. Esse é o poder do evangelho. É o poder que transforma. Não é só informação sobre o Messias. Não é só informação sobre porção de Torá. É o evangelho que transforma. Qual é o poder do evangelho que já se manifestou na sua vida? Às vezes, nós precisamos, como o Rabino Shulam disse, voltar a aprender os mandamentos com Yeshua. Sabe por quê? Eu já não me lembrava, vai para 6, 7 anos que o Eterno nos trouxe para a restauração. E eu já não me lembrava mais, irmão Marinaldo, de como eram maravilhosas as pregações que eu ouvia, o que eu preguei já algumas vezes, sobre o cego de Jericó, sobre a noiva do Cordeiro adornada que o aguarda ansiosamente, sobre a volta de Yeshua que era pregado toda semana. Eu não me lembrava mais da filha de Jairo que foi ressuscitada. Eu não me lembrava mais do endemoniado de Gadara que foi liberto aos pés de Yeshua, sentado ouvindo. Rabino Shulam está certo, nós precisamos voltar a estudar a Torá de Yeshua. E aí esse texto não saía da minha cabeça. No último dia da festa ele se colocou de pé. O Espírito de Deus está sobre mim para pregar liberdade aos cativos. Esse é o evangelho. Liberdade aos cativos. Não é só informação. Não é só porção de Torá. Só para aprender mais, não. É evangelho. O irmão Marinaldo trouxe aqui esses dias um estudo maravilhoso sobre quem é o Eterno. Os irmãos, acredito que estavam aqui. Maravilhoso, né? É isso. O Roche trouxe aqui esses dias sobre o trigo e Yeshua moído naquela cruz. É isso. É isso. Não é só olhar para a porção de Torá para ter informação, mas aquilo tem que gerar a vida do evangelho em nós. A vida do evangelho. Quer ver? Quando eu li essa porção, eu lembrei dos cansados. Como assim? Estou olhando para a terra, 6 anos, no meu coração, o Senhor ensinando assim, ó, vocês são a terra. E tem muita gente cansada. Tem muita gente que está no 6º ano, tem muita gente que já está no 49º ano do cansaço físico e espiritual. E eu quero renovar, eu quero dar o descanso. Como o mundo nos cansa, irmãos. Como o mundo nos cansa. Filhos
Tem gente aqui que ora por filhos há anos para que eles se convertam. Ou então nós ouvimos notícias e a nossa cabeça se perturba, o nosso coração se perturba de preocupação do que pode nesse mundo acontecer com um dos nossos filhos. Isso cansa, estar preocupado cansa. Criar filhos cansa. Não é só colocar no mundo, é criá-los, principalmente criá-los no temor do Senhor. Isso cansa, cansa. Porque é uma atividade que não dá para abrir mão. Guerras no mundo inteiro, o nosso sustento diário. Como cansa. O trabalho antes do pecado era prazeroso. Depois do pecado é cansaço e fatiga. Sempre. Como o mundo nos cansa. E alguns estão muito cansados, mas eu tenho uma boa notícia para você. Yeshua, no dia da festa, se colocou de pé. Ele disse, como o irmão Lauro leu aqui, aqueles que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos darei descanso para vossas almas. Em outra ocasião ele disse assim, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Em outra ocasião ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim para apregoar o ano aceitável do Senhor, liberdade aos cativos, vista aos cegos. É tudo Ele, irmão, é tudo para Ele, é tudo dele. Você está cansado, você está triste. Senhor, já estou no 6º ano de produção de terra, já estou no 49º ano, já estou esperando o jubileu, só estou esperando a redenção, porque não dá mais não, Senhor. Aquele que está cansado, vinde, de graça, beba da água da vida. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho. Quer ver uma coisa que é lindo no Evangelho? Estava escutando a experiência de um pastor esses dias. Às vezes nós por causa das doutrinas e das liturgias, nós acabamos colocando uma caixa assim ao nosso redor, para a gente saber o que pode e o que não pode, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como é que eu devo agir, como não. Mas tem coisas que fogem à regra. Tem voltas que são fora da curva, e essa aqui é uma delas, quer ver? Teve um pastor que estava preparando um batismo. Chegou um jovem aí, de mais ou menos 20 anos, sentou, escutou a pregação dele no culto naquele dia. Terminou o culto, o jovem viu que estava formado a piscina lá para o batismo, o batistério lá atrás. Esse jovem se aproximou dele e disse assim, pastor, o que o senhor vê quando o senhor olha para mim? Ele disse assim, basicamente, um jovem aí de 20 anos, simpático, bonito. Pois é, o senhor está vendo errado. Meu nome é Marielle. Eu gravei essa experiência porque parece que é o nome da minha esposa, né? Meiriellen e Marielle. Meu nome é Marielle. Há 18 anos eu tomo hormônio e hoje eu me chamo Maico. Alguém já ouviu essa experiência, não? É? Hoje eu me chamo Maico. Mas eu queria me batizar. Eu ouvi sua pregação, eu queria me batizar. Aí aquele pastor arrepiou, né? Peraí, como assim? E ele lembrou da passagem de Filipe e do eunuco, tá lembrado? E aí ele perguntou, falou assim, e aí, Senhor, quer batizar? Ele lembrou, ele perguntou, você crê que Yeshua é o Filho de Deus? Com todo o seu coração, eu creio. Então vem aí domingo que vem, então, que eu vou te batizar. Para alguns seria uma loucura, não é? Pois é. Aquele jovem voltou na semana seguinte. Ficou lá na fila do batismo, esperou, quando chegou a vez dele, ele disse assim, pastor, eu posso fazer uma oração? Já estava tudo fora do contexto mesmo, tudo fora do costume daquele pastor? Pode, entregou o microfone para ele. Aquela pessoa pegou o microfone e disse assim, Jesus, se o senhor está me ouvindo aí, eu quero dizer que hoje, quando eu entrar naquela água, vai morrer o Maico e vai ressuscitar a Marielle que o Senhor criou. Foi a oração daquela pessoa. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Se batizou, saiu do tanque do batismo,
foi no banheiro feminino, colocou a roupa de mulher, passou um batom, colocou um brinco e voltou, se apresentou para a igreja: eu sou a Marielle que o Eterno criou. Aí o pastor olhou na semana seguinte lá no Instagram, o que ele tinha colocado? Ele tirou a foto do Michael, colocou a foto dela, do jeito que Deus a criou, e escreveu a frase assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o evangelho que transforma. Isso é o evangelho que dá vida. Não é só informação, é o evangelho que dá vida. Quer ver outra? Essa aqui eu vi de perto, essa aqui eu não ouvi não. Essa eu vi de perto, eu vivenciei. Eu estava numa igreja e um homem que estava passando por um divórcio duro, um homem que já havia pregado várias e várias vezes, um diácono usado por Deus, meu pai, estava passando por um período duro de um divórcio, com 3 filhos. O homem estava triste, cansado, e ele fez uma viagem curta numa das chácaras que ele cuidava, de um tio meu, e ele voltou naquele domingo, orando assim: Senhor, quantas vezes eu preguei a sua palavra para pessoas que estavam destruídas igual eu estou hoje. Quantas vezes eu preguei, e olha como eu estou. Eu estou, Senhor, como Jonatas estava naquela batalha, que Saul decretou que ninguém poderia comer. Senhor, eu preciso do mel que Jonatas provou. Eu preciso ter a minha vida revigorada, eu não aguento mais, foi a oração dele. Eu preciso me dar daquele mel que eu provei um dia. Foi a oração que meu pai fez dentro daquele carro, naquela viagem. Ele chegou, tomou banho e foi para a igreja. Um pastor que foi pregar naquela noite, o pastor Júlio, foi pregar naquela noite. E Deus colocou uma frase no coração do pastor. A frase era assim: come mel, meu filho. O pastor Júlio chegou para pregar naquela noite. Ele falou assim: irmãos, eu não sei por que Deus me levou a pregar esse texto aqui, mas eu quero pregar para os irmãos o que Jonatas passou naquele campo de batalha, quando Saul decretou que ninguém podia comer, era um jejum, e Jonatas colheu do favo de mel e comeu. Eu não sei o que Deus quer dizer com isso, mas ele disse: come mel, meu filho. Meu pai estava lá naquele banco, ele disse assim: é para mim essa palavra aí. Deus me buscou lá, ele me ouviu naquela viagem. Come mel, meu filho. Naquele dia, meu pai ouviu a voz de Deus dizendo assim: você está cansado? Come mel, meu filho. Isso é o evangelho. Não são mensagens que não impactam. Não é só conhecimento de ficar sentado e olhando e ver: uau, que bacana isso aqui. Não, o evangelho transforma, irmão. O evangelho dá vida hoje. O evangelho ressuscita. O evangelho nos dá força para vencermos os pecados. É para isso que nós somos chamados. Você está cansado? Aquele que pode dar o descanso está falando com você nessa manhã. Come mel, meu filho. Descansa. Descansa. E eu não quero me delongar mais, porque eu acho que vocês já entenderam o que Deus quis dizer para vocês hoje, nessa manhã. Eu também entendi para o meu coração. O que Deus quis me levar? O único que pode nos dar o descanso é Yeshua. É Yeshua. O único que pode transformar a nossa vida é Yeshua. Ele disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Você não pode parar, meu irmão. Eu não posso parar. Quantas vezes nós quisemos largar o trabalho, não é isso? Abandonar. Senhor, estou cansado. Já deu. Você não pode parar não, sabe por quê? Porque é através de você que muitas pessoas serão alcançadas. Não é pelo judaísmo, não é pelo cristianismo, mas pelo único evangelho que pode transformar e dar vida ao homem. Essas porções falam do descanso da terra, do ano de jubileu. E eu quero terminar dizendo 2 textos, citando 2 textos.
que será a sua força. É nisso que você vai pensar durante essa semana, até o próximo Shabat, até o próximo vigor que Deus vai restaurar no seu coração. Grava esses 2 textos aqui, ó. O primeiro deles é na Haftará, Isaías. Ele disse assim: fortaleçam as suas mãos cansadas e os joelhos trêmulos. Digam aos desanimados: sejam fortes e não temam. E o segundo é da Brit Hadashah. Livro de Apocalipse, está escrito assim: pois ele, ao final de tudo, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Essa é a nossa palavra de descanso nessa manhã. O evangelho que transforma, o evangelho que socorre, o evangelho que nos dará o descanso eterno, se nós permanecermos firmes até o fim. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Yeshua, o seu Filho. Amém.